Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, por que não, uma boa madrugada. Independente do horário, seja bem-vindo ao canal Percebendo Direito. Eu sou Isaías Afonso e hoje vamos dar continuidade a esse apoio aos nossos nobres amigos, os nossos futuros policiais penais, com foco no edital. Pessoal, hoje vamos falar sobre a extraterritorialidade. Nós já falamos sobre a territorialidade. Hoje vamos falar da extraterritorialidade. Não podemos confundir. A territorialidade era quanto à aplicação da lei no território brasileiro, que aplica a lei brasileira no território brasileiro sem prejuízo a tratados e convenções internacionais, bem como embarcações ou aeronaves públicas ou a serviço público. Onde quer que se encontra, considera também como se fosse um pedacinho do território brasileiro, territorialidade. E ali aplica também a legislação brasileira, sem interferência externa, é a legislação brasileira aplicada. Bem como as embarcações ou aeronaves de natureza privada que encontra em alto mar ou espaço aéreo correspondente. Isso é territorialidade. Mas hoje nós vamos falar sobre extraterritorialidade. A extraterritorialidade é a aplicação também da lei brasileira. Só que essa aplicação da lei brasileira não impede também a aplicação da lei do país onde foi cometido o delito. Encontra no artigo 7º e lá fala: os crimes praticados contra a vida ou a liberdade do presidente da República, o chefe de Estado, o representante do país, ou seja, o presidente está no país estrangeiro e foi afetado a vida dele ou a liberdade dele, aplicará a lei brasileira, independente se ele foi condenado ou absolvido lá no país onde esse crime foi cometido. Da mesma forma, os crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, do território, das empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquia ou fundações instituída pelo poder público, também se aplica a lei brasileira, independente também se a pessoa foi punido ou absolvido estrangeiro ou se lá seja ou não seja crime. Da mesma forma, os crimes praticados contra a administração pública, a quem está a seu serviço, como se fossem os crimes no Brasil mesmo, crime contra a administração pública por funcionário público, ou seja, aquele pelo funcionário que está a serviço da administração pública cometendo crime contra a administração pública. Pode ser um peculato, pode ser um dano, independente, seja um crime praticado contra a administração pública pelo servidor que está ali prestando serviço para a administração pública, aplica-se a lei brasileira. Genocídio, quando o agente, ou seja, quem praticou esse genocídio, é brasileiro ou domiciliado no Brasil. Ou seja, aquela que tentou exterminar, ou tem o objetivo de exterminar um determinado grupo, aplica-se a lei também brasileira, se ele for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Aí já tem o requisito de ser brasileiro ou domiciliado no Brasil, autor do delito. Outros crimes, esses próximos crimes aqui, são necessários concorrer a algumas especificidades. Vamos lá, os crimes que por tratado ou convenções o Brasil obrigou a reprimir. Então, os crimes que por tratado ou convenções internacionais o Brasil obrigou-se a reprimir, ou seja, punir, irá ser aplicada a lei brasileira, mesmo que acontecido no estrangeiro. Crimes praticados por brasileiros também pode ser aplicada a lei brasileira. Nós vamos ter alguns requisitos. Crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, privadas ou mercantes, que esteja no exterior e ali não foi julgado, também pode julgar pela lei brasileira. Que nesse caso, pelo princípio da territorialidade, seria aplicada a lei do país onde se encontra. Mas se aquele país não fizer, aplica a extraterritorialidade, aplicando-se a norma da lei brasileira. Mas para esses crimes, tanto os crimes que o Brasil comprometeu, obrigou-se a reprimir, bem como os crimes praticados por brasileiros ou aqueles praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, privadas ou mercantes, que não foi julgado nesse território, é necessário a entrada do agente no território brasileiro. Então, quem praticou esse crime tem que entrar no território brasileiro. Ser punido tanto aqui no Brasil quanto no país onde foi cometido. Se lá não for considerado crime, também não se aplica a pena, ou seja, não aplica-se a lei
brasileira. Está esse crime entre aqueles que as leis brasileiras permitem a extradição. Se não permite a extradição, também não pode ser punido. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou ter cumprido ali a pena. Ou seja, se a pessoa foi absolvido lá no país, considerando que ele não cometeu crime, seja lá qual for o motivo, ele foi absolvido lá no país onde que ele cometeu este delito, ou ele cumpriu toda a pena lá, não será aplicada a legislação brasileira. Não ser o agente perdoado no estrangeiro, ou seja, não ser o agente perdoado neste país onde que ele cometeu o delito, ou por outro motivo foi extinta a sua punibilidade, talvez uma prescrição, uma decadência pela lei mais benéfica, seja a lei brasileira ou seja a lei lá do país onde que ele cometeu o delito. Os crimes praticados contra brasileiro, ou seja, os crimes praticados por brasileiro, o agente entrou no território brasileiro, o agente não foi absolvido ou perdoado no estrangeiro, o agente também não cumpriu a pena no estrangeiro, não tem nenhum motivo de prescrição, aplica também a lei brasileira. Quando houver, claro, quando houver tratado internacional, quando não for pedido ou negada a extradição, ou quando houver requisição do ministro da Justiça. Então nós vimos aí que a extraterritorialidade não é que considera lá um pedacinho do Brasil, mas aplica-se a lei brasileira aos crimes praticados, mesmo no estrangeiro. Mas tem alguns requisitos. No caso do presidente da República, contra a vida dele e a liberdade dele, não tem nenhuma situação, se o agente foi absolvido ou condenado. Independente das circunstâncias, se aplica a lei brasileira. Nos crimes praticados contra a administração pública, de uma forma geral, seja contra os bens ou a fé pública, tanto da União, dos Estados, do Distrito Federal, do território ou do município, bem como da empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, aplica-se também a lei brasileira. Nos demais, precisa de alguns requisitos específicos que já foram ditos. Pessoal, vamos ficando por aqui, espero ter colaborado um pouquinho com vocês, mas antes de irmos, vamos passar na mensagem de reflexão. Concentre-se em dar um passo de cada vez. Não desista se tiver uma pedra em seu caminho. Às vezes as pedras no caminho é para deixar a sua vitória mais saborosa. Tenha fé em Deus e siga sempre em frente. Não reclame, mas sim procure fazer a sua parte. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.